para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Nada do que é da terra pode satisfazer quem é do céu. Nós não somos da terra, nós somos do céu. E somente a palavra do Senhor pode nos satisfazer, porque Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus, mas hoje habita em nós e quer ser visto através de nós. Amém? Então não há outro lugar para mim e para você, queridos, a não ser estar na presença, porque é na presença dele que nós ouviremos palavras de vida eterna. Amém? Há um anseio no coração do homem pela eternidade. Todos nós precisamos estar com ele e receber essa palavra, porque só a palavra dele nos dá a verdadeira satisfação. No domingo eu falei aqui a diferença entre prazer e satisfação. Muitos estão buscando prazer, e prazer é concernente à carne, porque não tem satisfação. Quando eu tenho a satisfação por meio da palavra que Cristo fala, libera no meu espírito, eu não preciso buscar nada que favoreça a minha carne, porque o prazer é momentâneo, mas a satisfação é eterna. Amém? Então nessa noite o Senhor vai trazer para nós satisfação. Ele vai satisfazer o nosso interior através da palavra de vida eterna. Amém? Glória a Deus. Abra comigo as suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4. Semanase Sheva Mamase. Espírito Santo, aquete os nossos corações nessa noite, porque o Senhor quer falar conosco. Mas muitas vezes uma alma agitada impede de nós ouvirmos a sua voz. Muitos de nós temos somente escutado ao Senhor, mas não temos dado atenção àquilo que temos escutado, por causa da agitação de uma alma que está no governo. Que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, a tua vontade boa, agradável e perfeita possa ser feita nas nossas vidas. Que tudo aquilo, Pai, que no nome de Jesus o Senhor intentou na eternidade, venha ser derramado sobre nós. Nós desejamos tão somente aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós sabemos que o melhor o Senhor preparou para os seus filhos. Então, Senhor, nós estamos diante de um banquete, há uma mesa servida neste lugar, e nós queremos matar a nossa fome e a nossa sede, nos saciando na tua presença, comendo da tua palavra e bebendo da fonte que vem do céu. Faça, Senhor, conforme lhe apraz. Nós damos ao Senhor total liberdade para agir neste lugar, porque nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Nós sabemos que a homem nenhum pode ser dado nada que não venha do céu, Senhor. Por isso, Pai, nós só queremos aquilo que está no teu coração, e nós nos rendemos completamente à tua vontade neste lugar. Que venha o teu reino e que seja estabelecido o teu governo sobre cada coração e sobre cada vida que aqui está nesta noite. E nós te entregaremos toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Deus vai matar a sua fome à medida que você tiver fome. Amém? Muitos de nós não temos consciência de muitas coisas que a palavra do Senhor diz. E uma das coisas que nós não temos consciência é que nós somos o templo do Espírito. Muitos de nós achamos que só podemos desfrutar da presença de Deus quando entramos num lugar chamado igreja pelos homens, um lugar de 4 paredes, um templo. E por causa disso, nós não desfrutamos de uma entrega total e real durante todo o nosso dia. Mas eu quero declarar nessa noite, um povo com entendimento e que vai desfrutar dessa realidade em nome de Jesus. Porque
A presença dele habita em nós, queridos. Tudo o que nós precisamos está dentro de nós. O problema é que nós não temos consciência disso. Então a gente tem que sair de casa e ir à igreja. E é bom estar na igreja. A Bíblia ensina que nós devemos congregar. É bom por quê? Porque nós somos as partes e Ele é o todo. E quando nós nos reunimos, há uma concentração de fé. Há sim um mover do Espírito. Há sim um derramar de Deus sobre as nossas vidas. Mas isso não significa que durante o seu dia lá na sua casa você não pode estar com Ele. Isso não significa que o culto não continue. O nosso sonho aqui neste lugar é que as pessoas tenham tanta consciência disso, que aonde elas estiverem, Cristo seja visto através das suas vidas. Porque nós somos escolhidos por Ele para ser a voz de Cristo, as mãos de Cristo, os pés de Cristo nessa terra, queridos. Ontem aconteceu um episódio tremendo comigo. Eu planejei o meu dia, eu disse, eu quero ficar estudando, não vou fazer nada, eu vou ficar com Ele hoje. E eu fui para o escritório, preparei meu chá, arrumei meu cantinho. E a hora que eu sentei e comecei a estudar, chegou alguém no meu portão. Falei, Jesus. Recebi aquelas pessoas, elas entraram. E eu vi o quanto elas estavam sedentas. O quanto elas estavam com fome. Porque infelizmente, queridos, tem muitos que estão em Moabe. Moabe é lugar de escassez. Eles não têm pão. Mas aqui é Betel, aqui tem pão, amém? Aqui tem pão. Em nome de Jesus. E ali eu fiquei repartindo pão com eles e a gente ficou conversando. E num determinado momento a pessoa falou assim para mim, eu tenho uma amiga que está morrendo no hospital. Ela está definhando. Um câncer. Uma mulher de 38 anos de idade. E eu vi a agonia, a angústia no coração daquela mulher. E ela falando e chorando. E eu disse para ela assim, minha linda, eu entendo em Deus que nós precisamos discernir as causas. Vamos tentar entender qual é a causa que essa mulher está nesse leito dessa maneira. E eu falei, certamente a vida dessa mulher foi muito difícil. E ela começou a relatar, sim, é verdade, ela foi abandonada pelo pai, ela passou fome, ela sofreu isso, ela sofreu aquilo. E eu fiquei ali ouvindo ela falar. E ela tinha me dito que na noite anterior ela tinha passado no hospital com ela. E que ela tinha buscado em Deus uma palavra. Mas buscado daquele jeito, abrindo a Bíblia para ver o que Deus ia falar. Porque o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E ali eu falei para ela, você precisa encontrar a causa. E comecei a falar para ela, certamente essa mulher é uma mulher amargurada. E eu comecei a falar para ela, falei, olha, a amargura torna a pessoa um desgraçado. E não existe coisa pior na terra do que viver como um desgraçado. A Bíblia fala isso em Hebreus 12, que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que nós temos que tomar cuidado, que nenhuma raiz de amargura brote, nos cause perturbação e a outros, e não sejamos excluídos da graça de Deus. Então eu entendo que alguém que está excluído da graça de Deus é um desgraçado. E eu comecei a repartir com ela falando, o primeiro princípio do reino está lá em Mateus 6, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E para vir o reino de Deus, eu preciso perdoar aqueles que me têm ofendido. Porque se eu não liberar perdão para os meus ofensores, eu não recebo o perdão de Deus. E eu comecei a ministrar aquela mulher. E ela saiu de casa, antes dela sair de casa, o telefone dela tocou. Falou, vou ter que ficar com ela no hospital de novo. Falei, então você ministra ela. Amém. Eles foram embora bem tarde, já era quase 5:30 da tarde, a hora que eles saíram de casa, porque estavam com fome. E quando foi lá por volta de umas 11 horas da noite, meu telefone toca, eu recebo um WhatsApp. A pessoa dizendo assim para mim, pastora, fulana acabou de falecer. Minha esposa foi até o hospital e fez exatamente como a senhora disse para ela. E ela tentou falar alguma coisa, porque ela já estava entubada, mas ela não conseguiu. Mas depois que ela recebeu a palavra, ela fechou os olhos e adormeceu. Eu tenho certeza que aquela mulher foi para os braços do Pai. Quantas pessoas estão aprisionadas nas mentiras do diabo, porque não conhecem a verdade. E Deus conta comigo e conta com você. O que temos feito com a verdade que temos recebido?
Primeira coisa, ela precisa servir para transformar as nossas vidas. Eu preciso entender as verdades do reino. Eu preciso alinhar a minha mente, o meu coração, e a partir disso, me tornar uma carta viva, escrita por Deus e lida por todos os homens. Porque quando eu entendo isso, queridos, pode ter certeza, Deus vai enviar pessoas lá na sua casa. Quando você se põe na brecha, você diz: Deus, eu quero ser as suas mãos, eu quero ser os seus pés, eu quero ser a sua voz. Sabe, queridos, nós precisamos entender, a mentalidade de Deus é uma mentalidade coletiva. Deus nunca vai fazer nada para parar em você. Deus faz na sua vida para que através da sua vida outras pessoas sejam alcançadas. Entenda e discirna o que o Senhor está fazendo hoje na sua vida. Essa situação, esse problema não é para te matar, é para te treinar, é para treinar a sua fé. Discirna isso no Espírito. Porque depois que você passar por essa situação, dando glória a Deus, entendendo e discernindo, Deus vai trazer pessoas com o mesmo problema, e você vai dizer assim: olha, aconteceu na minha vida. E agora você vai falar com conhecimento de causa. Você vai falar com autoridade, porque a palavra autoridade vem de autor. Só é autor quem escreve, quem faz, quem vive. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? E o que nós vamos falar tem tudo a ver com esse testemunho. Todos abriram aí? Provérbios 4. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Ouçam, meus filhos. Escute, a Bíblia, toda ela, é um escrito dos pais, de um pai para os seus filhos. Olha só. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem. Só um instante. A minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as percas de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração. Diga comigo: acima de tudo,
Guarde o seu coração, pois dele procede todas as fontes da vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Preste atenção aqui em mim, em nome de Jesus, queridos. Nós iniciaremos hoje um estudo falando sobre a importância da palavra. Existe poder nas nossas palavras. Eu comecei a ler o livro da Joyce Meyer, chamado Eu e Minha Boca Grande. Embora pouco eu vou falar dele hoje na introdução, mas ela começa o livro dizendo assim: sua resposta está bem debaixo do seu nariz. E nós vamos entender o porquê. Nós vamos compreender em Deus o porquê é que muitos de nós vivemos uma vida de derrota, porque não temos compreendido a vontade de Deus, que é um Pai perfeito para filhos imperfeitos, como eu e você. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender a importância, antes de mais nada, da comunhão que nós temos que manter com Deus todos os dias. O sangue de Jesus, através do seu sacrifício, deu a mim e a você o livre acesso para entrarmos com ousadia na presença e termos comunhão com Ele, amém? E o desejo do coração de Satanás é roubar de nós essa comunhão, porque o fruto do Espírito é prerrogativa de quem anda no Espírito, e andar no Espírito fala de ter comunhão com Deus em tudo o que se faz. Nós sabemos que nós estamos numa jornada na terra. Nós não somos da terra, nós somos do céu. Mas nessa jornada de volta para casa, eu preciso discernir e entender o que é mais importante. E a maior importância das nossas vidas é a comunhão com Ele. E é isso que o diabo vai tentar roubar de mim e de você. João 10:10 diz que o diabo, o ladrão, veio somente roubar, matar e destruir. E ele consegue roubar e destruir quando ele tira de você, sabe o que? A presença. Porque é na comunhão e no partir do pão que há revelação. E a revelação da palavra de Deus no nosso espírito que nos mantém de pé. Porque é essa revelação que nos dá a convicção. É essa revelação de Deus que nos dá força. E a comunhão com Deus vai gerar em nós paz, vai gerar em nós alegria. E o diabo vai tentar roubar isso de mim e de você. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é com relação à vigilância. Cutuca esse irmão do seu lado e diga para ele assim: irmão, a palavra do Senhor diz, antes de você orar, você deve vigiar. Muitos de nós, prestem atenção, estamos perdendo a presença por pouca coisa, porque não vigiamos aquilo que acontece no nosso dia a dia. Por pouca coisa nós perdemos a comunhão com Deus. E é tudo que o diabo quer, porque uma vez que você perde a comunhão, ele tem acesso ali para bombardear você. Quantos estão entendendo isso? Olha só o que diz, não precisa abrir. Se você quiser anotar, anote aí. João 15, versículos 4 e 5. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga comigo: sem mim nada podeis fazer.
Você está começando a entender a importância da presença de Deus na sua vida? E de você manter a comunhão com Ele? Porque se você não estiver em comunhão com Ele, sem Ele, nada podemos fazer. Aquele que edifica uma casa sem a presença é tolo. Sabe por quê, queridos? A palavra do Senhor nos ensina isso, dizendo que se Deus não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Você pode acordar de madrugada e comer o pão de dores, mas você não vai ver a glória do Senhor manifesta, porque a glória do Senhor se manifesta onde há comunhão. Amém? Então eu preciso prezar pela comunhão com Deus. E escute, não são as grandes pedras ou as montanhas que nos tiram da comunhão, são os pedregulhos, aqueles pequenininhos que nos fazem tropeçar. E é com isso que nós temos que ter cuidado. Cutuque o seu irmão e diga para ele: vigia, crente, para que você não perca a comunhão. Quando nós falamos de vigilância, nós estamos falando de nos mantermos acordados, porque aqueles que dormem, dormem à noite. Prestem atenção, não precisa abrir. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Já 2 Tessalonicenses 5, do 7 ao 10, diga assim: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala de que alguém está dormindo, a Bíblia está falando, neste contexto, de alguém que está em trevas. Trevas fala de ignorância, como muitos de nós já sabemos. A palavra do Senhor, onde nós lemos aqui, em Provérbios 4, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Quem está na luz está acordado, está vigilante. Quem está na ignorância está dormindo, não está entendendo o que está acontecendo. Essa pessoa que está na ignorância, querido, ela não vive, ela simplesmente sobrevive, porque ela não sabe nem o propósito dela, da sua existência na terra. Então nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Cutuca esse irmão e diga para ele: irmão, você precisa entender o que Deus tem com você, em nome de Jesus. Amém, amados? E o que Deus tem para nós, queridos, é que nós sejamos pequenos cristos na terra. Nós somos a voz de Cristo, nós somos as mãos de Cristo, nós somos os pés de Cristo, nós que temos que anunciar as boas novas, o ano aceitável do Senhor. Mas se eu não tenho isso dentro de mim, eu posso oferecer isso a alguém? Não. Amém, queridos? Mas nós precisamos manter a vigilância, precisamos estar atentos, porque o diabo está como um leão bramando ao nosso derredor, para ver quem possa tragar. Mas aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até o fim. Você pode dizer glória a Deus? E é interessante que quando nós falamos de cura, essa palavra originalmente significa ato de vigiar e de cuidar. Então eu me mantenho curado quando eu me mantenho alerta, quando eu me mantenho vigilante, quando eu não caio nas astutas ciladas de Satanás. E quer ouvir uma coisa, queridos? Eu falei que as pedras grandes e os montes não nos fazem tropeçar, são os pedregulhos. E quando eu falo de tropeços, eu estou falando de relacionamentos. Porque o nosso primeiro chamado é o chamado para as relações. E sabe aonde a gente cai? É através dos relacionamentos. Quando alguém fala uma palavra que você não gostaria de ouvir, quando alguém fala alguma coisa que você não gostou de ouvir, se você não vigiar a sua mente, daqui a pouco o seu coração está entristecido. E uma prerrogativa
para quem está em comunhão com Deus é a alegria. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Então, se você percebeu que o diabo armou uma situação para tirar sua alegria, vigie, irmão, fica atento, porque ele está querendo roubar a comunhão. E nós já vamos falar uma coisa que leva a outra, amém? Nós já vamos falar sobre a questão das palavras. Eu só estou fazendo aqui um pano de fundo. Para que possamos nos manter firmes, é necessário vigiarmos os pensamentos, pois assim estaremos cuidando dos nossos corações. Preste atenção. Deus quer o seu coração, o diabo quer a sua mente. Por isso que nós temos que estar com o capacete da salvação. Quando a gente fala de capacete da salvação, queridos, nós estamos falando da palavra que nos mantém firmados em Cristo. Porque é em Cristo que nós somos salvos. É em Cristo que nós temos força para vencer as astutas ciladas do diabo. Não existe outro lugar para mim e para você que não seja a presença de Deus. Por isso que nós temos que ter consciência da importância disso. Por isso que Romanos 12, 1 diz, Paulo: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o vosso culto racional. Por que Paulo fala isso, irmãos? Porque ninguém começa a sentir sem antes pensar, e ninguém fala sem antes sentir. Então eu preciso vigiar a minha mente, eu preciso manter a minha mente conectada nos céus, eu preciso pensar nas coisas que são do alto, eu preciso ser instruída na palavra de Deus, porque a minha mentalidade vai ser transformada à medida que eu vou entendendo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a minha vida. A Bíblia não é um livro que fala de regras, não. A Bíblia é um livro que fala de amor. À medida que eu me relaciono com essa palavra, eu vou entendendo o amor de Deus por mim. As pessoas têm dificuldade de receberem aquilo que Deus diz, porque elas acham que Deus é um Deus exigente e que está querendo que elas sejam aquilo que Ele quer. Não. O que Deus deseja é que você seja consciente das consequências dos seus atos. O que Deus deseja é trazer luz na sua vida e te fazer caminhar em lugares altos. De que forma, queridos? Entendendo você que Ele, como um Criador soberano e um Pai perfeito que é, fez tudo o que era preciso para que você pudesse viver abundantemente. Então a Bíblia não é um livro que fala de regras, de preceitos, não. A Bíblia é um livro de um pai que instrui os seus filhos, aconselha, e Deus, Ele nos ama tanto. E o amor, preste atenção, queridos, o amor nos dá liberdade. Por mais que Ele nos ame, e Ele sabe muitas vezes que nós vamos tropeçar, que nós vamos nos machucar por causa das nossas escolhas, Ele nos permite fazer as nossas escolhas. Ele nos instrui, Ele nos ensina, mas Ele diz: filho, você tem liberdade. E eu tenho entendido que a liberdade, preste atenção aqui em mim, em nome de Jesus, a liberdade é você poder decidir por aquilo que é melhor para a sua vida. Quando nós estávamos presos sob o domínio das trevas, sob a ignorância, nós fazíamos escolhas sem consciência das consequências. Isso é aprisionamento, e é o que Satanás faz. Por isso que não é do interesse do diabo que ninguém saia da ignorância. Por isso, queridos, que fé não é simplesmente confiança, fé é conhecimento. Porque se eu não conheço o amor de Deus por mim, eu vou resistir a essa palavra, ao invés de me submeter a ela. Por isso que é tão difícil para tantas pessoas se submeterem à vontade de Deus. Muitos aqui eu acredito que devam estar na obediência, mas a obediência, você obedece com medo, não é por amor, não é por entendimento. A obediência te leva a um lugar onde você tem medo que Deus pese a mão sobre você.
Quantos estão entendendo isso, queridos? Deus não vai pesar a mão sobre ninguém, não. São as suas escolhas que vão trazer a você consequências. E como Ele é um pai que te ama, Ele quer o quê? Te instruir. Quantos estão entendendo isso? Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Discernimento é a capacidade que você tem de pesar aquilo que você vai fazer, de ponderar, e aí depois então decidir. Quantos estão entendendo isso? Quando a palavra do Senhor diz em Gálatas 4 que enquanto o herdeiro é menino e nada difere do escravo, porque fica sobre tutores e curadores, o Senhor está dizendo assim: olha, são meus filhos, mas eles são tolos, porque eles são como crianças. A criança, por mais que você a instrua, ela não tem consciência das consequências. Então ela continua fazendo, porque ela não tem noção do mal que aquilo vai fazer na vida dela. E assim são os filhos que não conhecem a Deus, os filhos imaturos, os filhos tecnó. Mas eu declaro neste lugar, filhos ruiosos, filhos maduros, que conhecem a palavra, que manejam a palavra da verdade, que são obreiros aprovados por Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E nesse capítulo de Provérbios que nós lemos, 4, versículo 23, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Preste atenção aqui em mim, em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do homem interior. A Bíblia está falando da sede dos desejos, do lugar onde as vontades são liberadas. Esse lugar é o lugar que Deus quer que você entregue a Ele. Mas se você não entregar antes um culto racional, se você não buscar a instrução dessa palavra, você nunca vai entregar a sua vontade para Deus. E você vai continuar sofrendo. Deus não quer que nenhum de nós soframos. Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo o amor de Deus por nós, queridos, eu não acredito que o desejo do coração de Deus seja que os seus filhos sofram, porque eu creio que Jesus veio para pagar todo o preço que era necessário. Eu creio na graça plena de Deus. A gente sofre, não é porque é da vontade de Deus, a gente sofre porque é da nossa vontade. Porque a vontade de Deus é que nós vivamos o quê? Abundantemente. A vontade de Deus é que nós estejamos por cabeça e não por cauda. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida plena. Vida plena fala de uma totalidade, de sermos completos. E eu entendo que uma pessoa é completa, ela é completa em todas as áreas da sua vida. Agora, se nós, infelizmente, endurecermos os nossos corações, mesmo ouvindo as instruções do Senhor, infelizmente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos precisar quebrar. Nós vamos precisar quebrar. O desejo do coração de Deus não é te quebrar. Mas se você não entregar conscientemente um culto racional, para que a sua vontade seja entregue, por causa da consciência que você recebeu, e aí você se submete voluntariamente a Ele, infelizmente, Ele vai ter que permitir que você se quebre. E não é Ele quem vai te quebrar, como nós já dissemos aqui. São as suas escolhas que farão isso por você. Quantos estão entendendo isso? Em nome de Jesus. Amados, quanto mais nós nos aprofundamos nessa palavra, mais certeza nós temos que só existe um lugar para os filhos de Deus: estarmos conectados na fonte. Imagine, se você é um rio e se você está na fonte, o rio precisa fazer alguma força para tomar o seu curso? Nenhum. Porque ele tem uma fonte. E a força da fonte é quem determina o destino
do rio. Sabe por que você tem que se esforçar tanto? Porque você não está conectado na fonte. Se você estiver conectado nele, é o único esforço que ele vai precisar de você. Abra comigo Josué 1. Shemananase, Shebarabase, oh Espírito Santo, nós chamamos. Sabe, queridos, o Senhor tem me ensinado uma coisa. Quantas vezes, na imaturidade, eu achava que eu tinha que preparar uma palavra. Hoje eu entendo que eu só preciso fazer uma coisa: ficar com Ele. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu pego o meu fone, ponho no meu ouvido e vou lá. Aí eu fico lá na fonte. Pai, eu te amo tanto. Tu és tão maravilhoso. E aí eu fico contemplando a grandeza de Deus. E ali eu fico. Aí a hora que Ele me dá a liberdade, aí eu vou. Aí sabe o que acontece? Flui o rio de Deus, rapidinho. Antes eu passava uma tarde inteira procurando alguma coisa. Às vezes Ele até me dava um título, alguma coisa. Mas eu queria ainda fazer na força do meu braço. E aí mesmo ali procurando a palavra, estudando, chegava a noite e me dava aquele medo, porque eu achava que dependia de mim. Hoje eu estou entendendo o que Ele quer de mim. Ele quer que eu fique com Ele. Entenda que Deus quer que você fique com Ele. Todo esforço de Deus é manter você nele. Sabe essa situação que você está passando? É para você se render a Ele. Pare de procurar uma solução sozinho e corra para os braços de Deus. Ele tem uma palavra para você. Posso ouvir um glória a Deus? Olha só. Josué 1, a partir do verso de número 1. Depois da morte de Josué, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Olha só a ordem que Deus dá para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei: seja forte e corajoso. Preste atenção aqui em mim, em nome de Jesus. A única coisa que Josué tinha que fazer para ser forte e corajoso era meditar no livro da lei. Porque até esse episódio o Espírito Santo ainda não havia descido, porque Jesus ainda não havia morrido. Então Josué estava sob a lei. E mesmo sob a lei, Deus vem e fala com ele, diz para ele assim: olha, fica comigo. Porque se você ficar comigo, tudo que você precisar eu vou fazer por você.
Quando Deus fala para ele, seja forte e corajoso, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Lembra que eu comecei falando que a alegria é prerrogativa de quem tem comunhão com Deus? Porque só tem alegria quem está na comunhão. Então, para que eu tenha força, eu preciso estar nele e ele está em mim. E não tem outro meio de eu estar nele e ele está em mim se eu não for instruído pela palavra. Porque a palavra é o próprio Jesus. Eu falei isso domingo. Muitos conhecem Jesus, poucos conhecem o Cristo. Porque Jesus é o que Deus disse, Cristo é o que Deus está dizendo, ou seja, o Logos é o que Deus disse, o Rema é o que Deus está dizendo. Então eu gasto tempo para meditar nisso aqui. Diante de uma situação e circunstância, o Senhor vem e revela uma palavra no meu espírito. Então agora aquela palavra é o que Deus está dizendo. Então agora aquela palavra é Cristo. É a revelação, é o cumprimento da promessa. Mas se você não se aplicar ao conhecimento dessa palavra, você nunca vai receber de Deus uma revelação. E escute, revelação não é para quem tem um título na frente do nome, não. Revelação é para os filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Então é para você. Agora, para que você possa receber a revelação, você precisa se aplicar ao conhecimento da verdade. E aí Deus fala, ser forte e corajoso. Coragem é prerrogativa de quem age com o coração. E nós lemos lá em Provérbios 4:21, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Então, preste atenção aqui, entenda o que o Espírito está falando conosco nessa noite. Satanás, o inimigo das nossas almas, que está ao nosso derredor, bramando como leão, para ver quem possa tragar. Sabe o que ele faz? Ele arma ciladas para você sair da vigilância, perder a comunhão e entulhar o seu coração. Uma vez o seu coração entulhado, a alegria se vai, a força se vai. Uma vez o seu coração entulhado, você entra em desânimo. Aí você não tem nem vontade de levantar da cama. Aí o diabo coloca um pensamento assim, ai, está doendo aqui. Ai, está doendo mesmo. Quantos estão entendendo isso? Sabe por quê? Porque você não vigiou os seus pensamentos. Para guardar o coração, eu preciso vigiar os pensamentos. Alimente a sua fé. A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Medite nessa palavra dia e noite, noite e dia. Eu não tenho nada contra os louvores, mas eu posso te dar um conselho? Pare de ouvir louvor, comece a ouvir palavra. Porque o que vai te sustentar é a palavra de Deus. É uma delícia adorar, eu amo. Mas em nome de Jesus, chega na masubia na gaciana lamachei. Está na hora de nós nos levantarmos, povo de Deus. Nós estamos vivendo a última hora. Chega de ser presas fáceis. Deus nos levantou para sermos um povo forte e corajoso. O reino de Deus é tomado por esforço. Agora você está entendendo o que significa o esforço? Como, infelizmente, muitos de nós somos tão meninos e caímos tão facilmente nos ardis do diabo. Por tão pouco o semblante descai. Por tão pouco emprestamos a nossa boca para o diabo e concordamos com as mentiras dele. E
como disse a Joyce Meyer, a sua resposta está embaixo do seu nariz. Quantos estão entendendo isso? Mas o desejo do coração de Deus é que estejamos alinhados a Ele, mente de Cristo, coração regenerado, coração puro. Não deixe entulhos entrarem no seu coração. Cutuca essa pessoa e fala para ela: não deixe entulho entrar no seu coração. Amado, seja sábio em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu posso falar para vocês com autoridade, porque hoje foi um dia daqueles na minha vida. Deus já sabia que eu ia ministrar essa palavra. E eu tive que lutar o tempo todo contra mim mesma. Porque o seu maior inimigo é você, querido. Quando o diabo sopra na sua mente, você tem que lutar contra a sua vontade. Porque se você não estiver vigilante, sabe o que você vai querer fazer? Revidar. Também que... Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Mas a gente precisa aprender com Jesus, que suportou afronta, que foi escarnecido, que foi caluniado. Quantos estão entendendo isso? Jeremias 29:11, não precisa abrir, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Pare de buscar coisas e busque a Deus. Quer solução para a sua vida? Pare de buscar nas pessoas e busque a Deus. Ele é a solução para você. Amém? Ele é a resposta. E vai te tornar a resposta para outros, em nome de Jesus. Amém? Então o diabo começa com uma seta, um dardo inflamado na nossa mente. Quando nós alimentamos esse dardo inflamado, essa seta, quando não há vigilância, isso torna-se uma atitude, porque atitude é um conjunto de pensamentos que te levam a uma decisão. Escute, você precisa se alimentar da palavra, porque quando Satanás trouxer um dardo inflamado, um ardil na sua mente, você vai refutar isso com a palavra, porque ele é tentador e ele vai nos tentar, esse é o papel dele. Mas agora você tem que se disciplinar para poder ter a palavra guardada no seu coração. Porque se a palavra do Senhor estiver guardada no seu coração, você não vai errar o alvo. Amém, amados? Você vai se manter firme, porque você vai ser forte e corajoso. Aleluia! Amados, esse entendimento é tão sério e tão claro, que hoje é raro um dia que eu quero ficar na cama. Eu não deixo mais o Satanás colocar as mentiras dele, falando: ai, tô ruim. Porque eu sei que existe uma batalha nas regiões celestiais. As coisas visíveis são formadas a partir das invisíveis. E eu sempre estou procurando causa, não é, Cris? Estou sempre perguntando para a Cris: o que aconteceu? Como é que foi? Para tentar identificar a causa, onde tudo começou. Para mim, nem doença é normal, a não ser que seja viral e bacteriana. E mesmo assim, eu ainda acho que pode ser alguma questão espiritual. Eu sou um ser espiritual, queridos. Eu sou sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural. E se eu entendo que se de alguma maneira eu sair da proteção de Deus, aí eu estou vulnerável às astutas ciladas do diabo. Mas se eu estou lá nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Até a saúde melhora. Tudo melhora, porque você está guardado nele. Quero ver o diabo te tocar, você estando lá. Quantos estão entendendo isso? Cutuca esse irmão e fala assim: irmão, não tem outro lugar para você. Corre para ele. Aleluia.
Então nós precisamos entender que a disposição interior transforma o contexto exterior. Vencer, preste atenção, vencer é vencer por dentro. Se eu não tiver resolvido aqui, fora não vai ter nada resolvido. A sua vida exterior é um reflexo da sua vida interior. Por isso que você precisa estar alinhado por dentro, mente, coração. E aí a vontade se submeterá à vontade de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Por isso devemos declarar guerra contra tudo que não provém de Deus. Preste atenção. Nós temos os 5 sentidos. E tem uma frase que eu acho interessante que diz assim, sobre a comida, né? Que você é aquilo que você come. Essa também é uma máxima que a gente pode comparar com relação à vida espiritual. Você é aquilo que você come. Se você se expõe lá na televisão assistindo porcaria, o que vai ter dentro de você? Se você expõe os teus olhos a pornografia, a filmes de violência, enfim, eu poderia citar tantas coisas. O que você vai estar trazendo para dentro de você? Quantos estão entendendo isso? Então eu tenho que declarar guerra contra tudo o que não provém de Deus. E preste atenção nessa realidade. Escute, o seu deserto é do tamanho da sua boca. E se as portas estão fechadas, vigie as suas sementes. Palavras são sementes que têm poder de vida e de morte. Eu vou repetir. O seu deserto é do tamanho da sua boca. Se as portas estão fechadas, vigie as sementes que você está lançando, porque sementes têm poder de vida e morte. O que tem saído da sua boca é aquilo que está no seu coração. Lucas 6, não precisa abrir que nós vamos explorar esse texto depois. Lucas 6, versículo 45 diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por isso que a Joyce Meyer diz que a resposta está bem debaixo do seu nariz. Palavras são sementes de vida ou de morte. Você vai viver exatamente aquilo que você tem falado. Vou repetir. Você vai viver exatamente aquilo que você está falando. Ah, droga de vida. Essa vida, continua falando que ela vai melhorar. Quando aplicamos nosso coração ao ensino da palavra, aprendemos com o Espírito Santo a maneira que devemos agir, pois enchemos o nosso coração com os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Abra comigo agora a sua Bíblia em Lucas 6. E eu sugiro a você, só você que quer aprender, você que já sabe não precisa, trazer um caderno e uma caneta. Só para quem quer aprender, quem já sabe não precisa. Amém? Lucas 6. Shemana. Sabe por quê, queridos, que a gente precisa ter um caderno, ter uma caneta? Você vai anotar, e você não pode ficar só com as palavras que foram faladas aqui. Você tem que chegar na tua casa e estudar aquilo que você recebeu. Só se você quer crescer. Amém? Se você não quer também, amém. Mas vamos lá. Lucas 6. A partir... Deixa eu só encontrar aqui. Xanagasubi aralabaxê.
45, né? Nós estávamos lendo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vocês que estão vindo, eu quero falar aqui dos fariseus. Na verdade, não é Lucas, é Mateus 12, perdão. Mateus 12, 22. Mateus 12. Todos encontraram? Olha só o que a Bíblia diz. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Marquem isso, cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar a verdade. Ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus, digam comigo, os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, digam comigo, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar ali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Digam comigo: como pode vocês que são maus dizer coisas boas? E ele continua dizendo: pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Preste atenção aqui em mim. Olha que o texto começa falando que é levado diante de Jesus um endemoniado que era cego e mudo. E de repente, naquele contexto, aparece quem? Os fariseus, que achavam que enxergava tudo, que eram os doutores da lei, eram os bons. É o Senhor, é o Senhor. E agora eles julgam a atitude de Jesus e falam contra Jesus, chamando Jesus de Beelzebu, murmurando contra Jesus, declarando a mentira do diabo ao invés de declarar a verdade de Deus. Aquele endemoniado que era cego e mudo foi curado. Mas esses fariseus receberam de Deus, de Jesus, uma grande exortação.
porque eles se achavam bons. Só que Jesus expôs a nudez deles. Jesus mostrou ali o coração deles, dizendo: como pode alguém que é bom falar coisas boas? Ou melhor, alguém que é mau falar coisas boas? Como pode uma árvore boa dar fruto bom, ou uma árvore má, dar fruto bom? E aí eu pergunto para você nessa noite: que tipo de fruto nós estamos dando? E quais são as palavras que saem da nossa boca? Porque a Bíblia está dizendo que a boca fala do que está cheio o coração. E a Bíblia diz que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aumenta o violão aqui para mim, por favor, só um pouquinho. Escute. Esses homens murmuraram. Todo aquele que se acha bom demais é murmurador. Eu não merecia isso, não. Eu faço tudo certinho. Sou uma boa pessoa. Pago os meus impostos. Nunca matei, nunca roubei. Eu não merecia isso. E a palavra do Senhor diz que quando nós fazemos aquilo que nós temos que fazer, nós não passamos de servos inúteis. O Senhor nos ensina que o galardão está para quem caminha a segunda milha. O galardão está para aquele que é capaz de dar a outra face. O galardão está para aquele que tira a túnica. Muitos de nós, infelizmente, temos nos achado bons demais. E temos nos tornado detratores, caluniadores, murmuradores. E a palavra do Senhor diz, em 1 Coríntios 10:10, e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Se a sua vida está destruída, a culpa não é de Deus. Mas eu tenho a solução. Cristo é a solução para você. Ele é a solução para as nossas vidas. Por isso, querido, em nome de Jesus, saia daqui hoje diferente. Fique com Ele, na presença dEle. Não aceite mais as mentiras do diabo. Não deixe o diabo entulhar teu coração. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Caminhe a segunda milha, dê outra face. Não importa o que fizeram ou o que vão fazer com você. Importa o que você está fazendo com você mesmo. Porque a sua vida será destruída se você não vigiar, se você não alinhar a sua mente, o seu coração, e não é culpa de Deus. As suas escolhas te levarão a um fim de vitória ou de derrota. Escolha define destino. Qual é o destino que você quer? A palavra murmuração vem da raiz hebraica teruma, ou seja, significa: no seu lugar faria melhor do que o Senhor. Quando murmuramos, apontamos para Deus e dizemos: no seu lugar eu faria melhor. Você não tem competência, eu sim. Faria um melhor pastor, um melhor marido, um melhor filho. Enfim, no seu lugar eu seria melhor.
Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. A solução para as nossas vidas, queridos. Ele é a solução, Cristo é a solução, Cristo é a solução. Só Ele tem palavras de vida eterna. Deixa Ele plantar essas palavras na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia daqui determinado. Você vai ser um profeta de Deus nessa geração. Da sua boca só vai sair bênção e não maldição. Pare de falar que essa situação não tem jeito. Pare de falar. Pare em nome de Jesus. Comece a profetizar sobre o vale de ossos secos. Profetiza vida. Vida. Profetiza vida, querido. Profetiza vida. Pare de concordar com o diabo. Pare em nome de Jesus. Comece a profetizar a vida do Senhor na sua casa, na sua família, no seu marido, nos seus filhos, no seu trabalho. Profetiza a vida de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não importa o que o mundo está dizendo, importa o que Deus diz. E Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A vida que Deus tem para você é uma vida de vitória. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Oh, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para nos convencer nessa noite. Só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode, Senhor, alinhar os nossos corações e as nossas mentes. Só o Senhor pode transformar, Senhor, a nossa mentalidade. Oh, de servos para filhos, somos filhos, Senhor. Isso, fale com Deus, fale com Deus. Comece a profetizar sobre as áreas da sua vida que estavam em derrota, porque você estava concordando com as mentiras do diabo. Em nome de Jesus. Deus, a minha mãe tem jeito. Deus, o meu pai tem jeito. A minha casa tem jeito, a minha família tem jeito, meu marido tem jeito. Tem jeito em ti, Cristo. Chegaraga subiraga laba sobiraga lamanachei. Chegará mamama serana laga sobe babá. Ore, querido, ore. Xerabaga subirá lamanachei. Oh, narala mamamamacei. Eu profetizo vida onde havia morte, Senhor. Eu profetizo vida em nome de Jesus. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Chorocossubrianagaçoiaralabás. Chega na subiralamagasei, naralagabachei. Ore, fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Louvado é teu nome, Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Exaltado é teu nome, Senhor. Opera, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, que essa luz venha brilhar, Senhor. Que toda treva venha sair, Senhor. Que seja como a luz da aurora, que vai brilhando, Senhor. Que vai brilhando, Senhor. Que vai brilhando. Que vai brilhando, Senhor. Até se tornar dia perfeito, Senhor. Até que o entendimento se torne completo, Senhor. Até que o entendimento se torne completo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.